Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas. No nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o desenvolvimento da personalidade, conforme as ideias do Jung, conforme as ideias da psicologia analítica, tá bom? O livro fundamental que a gente utiliza para falar desse tema de hoje, na verdade são dois. Ele tem o desenvolvimento da personalidade, que é um dos livros das suas obras completas, e ele tem outro livro que é a Introdução à Psicologia Analítica, que são conferências que ele fez bem introdutórias, né? Você pode ver ele no primeiro livro do Vida Simbólica, e tem também às vezes a ediçãozinha separada, né, do Introdução à Psicologia Analítica. Um outro livro também que fala desse assunto aqui que é importante é o Eu e o Inconsciente, né? O Eu e o Inconsciente é outro livro fundamental do Jung para tratar desses assuntos que nós vamos tratar no nosso vídeo de hoje, tá bom? Então vamos falar sobre o desenvolvimento da personalidade. Como é que ocorre esse nosso desenvolvimento da personalidade ao longo da vida? Jung utilizava uma metáfora dizendo que a vida humana ela poderia ser comparada à caminhada do sol durante o dia, né, até chegar à noite. Então o sol surge, né, digamos assim, do mar da mente inconsciente, ele vai ganhando energia ao longo da vida, ele chega num ponto ápice, ele chega num ponto culminante, num ponto de maior energia, onde ele espalha sua luz sobre a Terra, e desse ponto central, que o Jung comparava com o meio da nossa vida, esse sol ele começava a se recolher. Então, ao invés de iluminar para fora, esse sol ele começaria a iluminar para dentro, e ao iluminar para dentro, esse sol ele iria mergulhando até de novo chegar ao final do dia, mergulhar de novo no mar da nossa mente inconsciente, que seria aí a matriz, né, a fonte, e daí viria a noite, né? Então seria essa a trajetória da vida humana, né? Então, do mesmo jeito que o sol nasce ali, né, um pouquinho mais fraco, chega a um ápice e vai depois se recolhendo até chegar ao final da sua trajetória, assim seria a nossa vida humana, assim seria o nosso desenvolvimento psíquico, tá bom? Então vale a pena falar um pouquinho aqui de novo, né? A nossa mente consciente surge de ilhas de consciência. Então o Jung ele compara muito a água à nossa mente inconsciente. Ele fala que a nossa mente inconsciente é como se fosse o mar, cheio de mistérios, cheio de desconhecidos, cheio de habitantes que nós muitas vezes temos, às vezes medo, às vezes nós vemos também a beleza, né? Então o mar ele é como se fosse um grande simbolismo dessa mente inconsciente, tá certo? E aí o que é que acontece? A gente tem várias ilhas de consciência no começo da vida. Nessa fase é quando a criança fala de si, por exemplo, né? Se você pegar uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, muitas vezes ela pode dizer assim, né? Eu vou usar um exemplo aqui, né? Imagina uma menina chamada Sofia. Aí a Sofia ela diz assim, né? A Sofia está com fome, ou então a Sofia quer o brinquedo, né? Então ela diz isso em relação a ela mesma, mas ela se trata como um outro, né? Então não existe essa referência de eu estou com fome ou eu quero um brinquedo na criança nos primeiros anos da infância. Por quê? Porque esse complexo do eu ele ainda não está formado. E a criança ela está numa dessas ilhas de consciência, mas essas ilhas ainda estão se juntando conforme as suas experiências, né? Para que ela crie essa unidade desse eu, tá bom? Essas ilhas de consciência, elas são como se fosse um eterno agora. A criança ela está sempre no presente. Diferente de nós, que somos levados pelos nossos complexos ao passado ou ao futuro dentro da nossa mente, a criança não, ela vive ali como se fosse um eterno presente, um eterno agora, que são essas várias ilhas de consciência. Essas ilhas se formam um complexo do eu. É nesse momento que o Jung fala que a criança começa a se referir a si, né? Então a Sofia começa a dizer eu estou com fome, eu quero o brinquedo, né? Então essa autorreferência, essa compreensão de que sou eu, né? Surge aí mais ou menos por volta de 2 anos de idade, tá bom? Existe uma relação que vai, digamos assim, atravessar todo o nosso desenvolvimento psicológico, que é a relação entre eu e sombra, tá bom? Sombra, no começo, representa toda a nossa mente inconsciente, tudo aquilo que a gente desconhece
é a nossa sombra. Mas ao longo do desenvolvimento da personalidade, eu vou tomando consciência dessa sombra, vou tomando consciência de outros aspectos da minha personalidade, né? A gente vai tomando consciência de aspectos da nossa potencialidade. Muitas vezes a sombra é referido como algo negativo, aqueles aspectos meus que eu não integro, aqueles aspectos meus que eu não consigo aceitar. Eu estava trabalhando com um cliente essa semana que ele é uma pessoa super organizada. E eu estava falando para ele sobre essa ideia de sombra e estava conversando com ele dizendo, né? Por exemplo, você provavelmente tem dificuldade de lidar com pessoas desorganizadas. Essa sua dificuldade de lidar com pessoas desorganizadas é justamente a sombra psicológica que nós trazemos aqui, a ilustração, para você aqui que está me assistindo entender, né? Então, o que é que acontece? Será que em todos os aspectos, será que em todos, 100% do tempo, ele consegue ser uma pessoa organizada? E aí ele, obviamente, reconheceu que isso é impossível, né? E essa é a ideia. A nossa dificuldade de lidar com a nossa própria desorganização vai gerar uma sombra com desorganização. E vai gerar uma projeção, né? Que é um outro fenômeno psicológico. Muitas vezes aquilo que é nosso a gente projeta no outro. Então, às vezes, a gente projeta os piores aspectos, né? Então, a gente projeta, por exemplo, a desorganização, ou então, por exemplo, a pessoa que tende a ser um pouquinho aí, né, mais livre, ou mais desorganizada na visão, né? Na visão dela um pouco mais livre, mais solta, mais tranquila, ela tende a ver a pessoa que é organizada, às vezes como uma pessoa chata ou como uma pessoa rígida, né? Então, são formas de projetar aquilo que nós temos na nossa mente inconsciente no outro, né? Então, muitas vezes, né, isso daí fica uma dica para os conflitos pessoais. Muitas vezes nós projetamos no outro aspectos da nossa mente inconsciente. Então, todas aquelas pessoas que você tem dificuldade de lidar, de aceitar, são aspectos seus mal trabalhados, tá bom? Não que você seja necessariamente igual àquela pessoa. Por exemplo, não quer dizer que porque ali tem um assassino, você também é um assassino, por isso que você odeia os assassinos. Não, a ideia é que o que é que está na base do assassinato? É a violência. Nós temos, todos nós, a violência como um aspecto da nossa psique. Nós devemos e podemos trabalhar essa violência, e conforme a gente não consegue lidar com essa nossa violência, às vezes a gente transforma isso em ódio, né? Em ódio, e aí a gente tem vários discursos de ódio, a gente tem vários discursos de rejeição, de exclusão na sociedade, né? E aí vem, enfim, uma série de outras consequências psicológicas que não é nosso objetivo lidar aqui, né? Mas a nossa sombra também, ela oculta o nosso potencial, aquilo que nós podemos ser, aquilo que nós podemos desenvolver. E muitas vezes nós rejeitamos esse potencial também, né? Mas muitas vezes a gente procura, a gente busca, a gente tem na nossa caminhada o desenvolvimento dessa personalidade, né? Então, o que é que acontece? Por exemplo, muitas pessoas, né, se acreditam incapazes, muitas pessoas se acreditam como se fossem pessoas comuns que não tinham potencial de ser nada na vida, de ser pessoas melhores, e elas projetam nas estrelas os grandes autores, os grandes palestrantes, ou então as pessoas da televisão, as estrelas, os famosos da televisão, os artistas, né? A pessoa projeta nessas pessoas um ideal. Pronto, essas são as pessoas boas, né? E nós somos as pessoas comuns, né? Então isso também é uma projeção dos aspectos positivos, dos aspectos criativos, do potencial de realização que essa pessoa está projetando também externamente, né? Então sempre que a gente tem um mestre, um professor que a gente valoriza, um líder que influencia a nossa vida, a gente também de certa forma está projetando o quê? Os aspectos positivos que nós temos em nós, nessa pessoa. Se isso é um processo consciente, que aí gera um relacionamento, um processo de construção, de desenvolvimento pessoal, isso pode ser super positivo, tá bom? Mas se isso às vezes é um processo inconsciente, um processo de adoração, onde você começa a adorar, a endeusar uma pessoa, e aí muitas vezes a gente tem também pessoas que endeusam familiares, que endeusam os filhos, que endeusam os pais, né? Mas sempre que a gente tem esse processo que é inconsciente, a gente tem aí uma coisa que é um pouquinho negativa, né? A gente tem, na verdade, uma codependência, né? Que é um
um aspecto um pouquinho aí desequilibrado da nossa personalidade, né? Então, se a gente tem consciência, a gente pode se relacionar de uma maneira positiva, vendo naquela pessoa um modelo, alguém que a gente pode modelar, alguém cujos comportamentos a gente pode aprender e de certa forma adaptar na nossa vida, porque também não dá para copiar os outros, né? A gente não pode ficar olhando para os outros e copiar, a gente tem que ser a gente mesmo, né? Então, as pessoas que são mais felizes, mais realizadas, podem servir como modelos, como caminhos para a nossa realização, tá bom? Elas também são símbolos do nosso desenvolvimento como seres humanos, né? O Jung, ele falava muito dos sonhos como caminho, né? Então, ele utilizava muito a interpretação simbólica do material que vinha através dos sonhos. E grande parte da psicologia analítica se concentra nisso, né? Na interpretação desses aspectos inconscientes, na limpeza também dos aspectos emocionais mais desequilibrados, né? E aí, através dos sonhos, a gente começa a ter esse diálogo entre mente consciente e mente inconsciente, entre o eu e a sombra. Muitas vezes, no começo do processo, a sombra ela vem, às vezes, ou como um mendigo, ou como um monstro, ou como algo devorador e destruidor, né? Que a psique representa dessa forma esse outro que é negado, que é desconhecido para a mente consciente, né? Mas aí o que é que acontece ao longo do processo? Os dois começam a dialogar, consciente e inconsciente, cliente e analista, não é? E através desse diálogo em múltiplos níveis, o que é que vai acontecendo? A mente consciente vai começando a colaborar e a mente inconsciente vai começando também a colaborar com o desenvolvimento dessa totalidade psíquica, tá bom? Então, Jung ele criticava muito algumas visões de psicologia cujo objetivo era fortalecer o ego, fortalecer o eu, porque justamente essa é uma das menores partes da nossa personalidade, né? Ele dizia que o objetivo da psicologia e da psicoterapia é desenvolver a nossa totalidade, que envolve mente consciente e mente inconsciente. Então, é dar lugar para os dois, é dar lugar a um desenvolvimento humano que integre os nossos aspectos inconscientes, esses desejos mais profundos, e envolva também a adaptação ao externo, ao coletivo, ao social, não no sentido de uma adaptação passiva, sim no sentido de uma adaptação criativa, onde eu possa expressar meus dons e talentos de uma maneira positiva no mundo, através do meu trabalho, dos meus relacionamentos, dos meus estudos, da minha busca por crescimento e por experiências que vão me gerar esse desenvolvimento, essa realização humana, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês? Obviamente, o Jung ele começa a trazer também vários outros aspectos além dos sonhos, mas sempre ele tinha uma atitude de não interferir, né? Por exemplo, ele tem vários estudos sobre a mandala, por exemplo, né? E aí a gente tem hoje em dia vários grupos de arte-terapia com mandala, e muitas dessas pessoas dizem que tem um referencial junguiano. Não tem, tá? O Jung ele nunca incentivou que a gente colocasse o cliente para fazer mandala, né? O que ele fez, na verdade, foi pegar esses vários desenhos que os clientes faziam como parte espontaneamente, nunca ele dizia para ninguém fazer desenho nem nada, e muitas vezes a pessoa trazia esses desenhos, né? E ele percebeu que vários desses desenhos tinham esse formato circular. E aí ele foi buscar esse simbolismo que vem aí do Oriente, essa ideia de mandala, né? Para começar a interpretar, e ele dizia, na mandala são representados todos esses aspectos da nossa mente inconsciente, não é? E aí esses aspectos, eles tomam um símbolo, eles tomam uma forma, e a mandala vai representar um pouquinho isso, né? Ele acompanhou um paciente que estava se aproximando do falecimento, e ele percebeu também uma série de mandalas, uma série de desenhos, e essa série de desenhos também ia dando conta desse desenvolvimento final da psique. Então ele dizia assim, né, se a gente conseguir ter essas várias imagens ao longo da vida, a gente pode ter uma fotografia, né, ou então um vídeo, né, com várias imagens desse desenvolvimento da alma, desse desenvolvimento do psiquismo humano. Isso ele conseguiu com alguns clientes que ele acompanhou durante muitos anos, tá bom? Ele falava então que, né, ele falava da mandala, ele conta uma vez uma experiência na qual uma cliente, na verdade, dançou para poder expressar esses aspectos dela que ela não conseguia expressar. Durante a sessão com ele, ela, na verdade, colocou uma música e dançou. Espontaneamente, ela fez isso. E ele percebeu também que nessa dança
se expressava uma mandala, né? Mas aí utilizando essa forma mais corporal, né? E aí deriva daí uma série de estudos sobre essa relação entre a corporalidade e o psiquismo. E o Jung ele vai falar também que muitas vezes o psiquismo ele se expressa na corporalidade. Pode acontecer de uma maneira positiva, por exemplo, na yoga, né? Na yoga, no Tai Chi Chuan, nas artes marciais, a gente tem uma série de símbolos que se expressam através do corpo, de uma maneira positiva. E na psicossomática, quando nós temos um sintoma no nosso corpo, né, por exemplo, determinadas dores de cabeça, determinados incômodos, né, que acontecem, por exemplo, em alguns processos psíquicos. Por exemplo, eu já conheci pessoas que, devido a esses processos emocionais, perdiam a fala, por exemplo, tinham dificuldade de falar. Pessoas que perdiam o sono, tinham dificuldade de dormir. Todos esses aspectos psicossomáticos são também imagens, né, que vêm da nossa mente inconsciente, né? Então, cada uma dessas imagens não tem uma representação única, absoluta, tem um significado conforme a história de vida do cliente, do paciente, né? Mas cada uma delas é também muito significativa, né? E aí a gente tem os vários sintomas no nosso corpo que aparecem como uma forma também de comunicar o quê, né? O que é o sintoma para o Jung? É quando a gente não consegue criar um símbolo. Então, quando a gente não consegue ter um diálogo construtivo entre mente consciente e mente inconsciente, a mente inconsciente ela gera uma descarga afetiva, e essa descarga afetiva no corpo vai gerar um sintoma, tá bom? E aí esse sintoma ele também está comunicando algo, é algo que é ruim. Por exemplo, uma pessoa que está com insônia, ela sofre por causa dessa insônia, né? Mas essa insônia ela é uma mensagem da mente inconsciente que existe algum aspecto dela que precisa ser olhado, que precisa ser observado, que precisa ser cuidado dentro desse processo de psicoterapia, para que ela possa, a partir daí, ter uma vida mais significativa, ter um diálogo mais positivo e construtivo entre mente consciente e mente inconsciente, tá bom? Um outro aspecto desse desenvolvimento da personalidade, depois da sombra, é o contato com o ânimos e com a ânima. O que é que seria esse aspecto? Seria o aspecto complementar da nossa personalidade. Então ele percebia o seguinte, que no processo de desenvolvimento de homens, começava a haver uma série de imagens, de simbolismos referente à mulher. E aí ele dá conta dessa mulher que se expressa através de diversos símbolos, que pode significar desde a santa, a prostituta, que pode se expressar como uma deusa, ou como a mãe, ou como a esposa, ou como uma amiga. Pode se expressar também através de vários simbolismos que fazem referência a esse feminino, né? E ele dizia que tudo isso, na verdade, era um arquétipo chamado de ânima, né? É uma palavra latina que significa alma, mas ele utilizou a ânima ou ânima, como alguns dizem, para poder dar conta de todo esse conteúdo, de todo esse conjunto de experiências que seria o complementar feminino da psique masculina, né? Ele falava também do ânimos, que seria o complementar masculino da psique feminina, mas ele diz, né, que enquanto que a ânima ela sempre se expressa como única, como uma mulher, o ânimos ele sempre se expressa como múltiplo, como vários níveis, como vários fatores, como vários simbolismos aí do masculino, né? Então esse simbolismo do ânimo ele sempre é plurivocal, com várias vozes. O simbolismo da ânima é sempre univocal, com uma única voz, né? E aí o ânimos normalmente se expressa no desenvolvimento psicológico da mulher, né? E a ânima no desenvolvimento psicológico do homem. Ainda que, vale lembrar, como são imagens na nossa mente inconsciente, o homem também tem um certo aspecto de ânimos, bem menor, digamos assim, bem menos expresso, e a mulher tem um certo aspecto de ânima também bem menor, bem menos expresso, tá bom? Mas todos nós temos esses vários arquétipos dentro da nossa psique, dentro da nossa mente inconsciente, tá bom? Então, o que é que são os arquétipos? A sombra é um arquétipo. O eu também, antes de ser um complexo, que é o que é determinadas experiências, também é uma experiência arquetípica. Também é uma experiência que pode ser encontrada aí nos vários níveis da humanidade, né? A ânima é um arquétipo, o ânimos é um arquétipo, né? E a gente vai ter uma outra imagem, que aí seria o centro do psiquismo,
que é aquilo que o Jung chamava de Selbst em alemão, para o inglês foi traduzido como self, e em português foi traduzido como si mesmo, né? E aí o que é que seria o si mesmo? Seria o centro da psique. O centro da psique, o Jung ele começa a referir como se esse centro da psique aparecesse como um outro eu. É como se a gente tivesse um eu consciente, que seria o nosso eu, aquilo que nós acreditamos que somos, e a gente tivesse um outro eu, um eu mais, digamos assim, escondido, obscuro, que ficaria no centro da nossa mente inconsciente. Eu não sei se é bem no centro, porque ele dizia que o inconsciente é ilimitado, então se é ilimitado, não tem centro, né? Mas imagine que existisse um centro regulador, né? Um centro administrativo da psique inconsciente. Esse administrativo seria justamente esse si mesmo, esse self, esse Selbst, como ele escreveu lá no alemão, no original, né? Então, o si mesmo, ele teria como se fosse esse papel de regular todo o desenvolvimento psicológico. Então, ao invés de acreditar que eu, consciente, controlo a minha psique, na verdade, esse eu inconsciente, esse eu maior, esse eu mais obscuro, mais inconsciente, que seria o self, o si mesmo, ele, na verdade, é quem controla todo o desenvolvimento da psique, todo o desenvolvimento da personalidade, tá bom? E o Jung ele faz muitas referências a esse si mesmo como se fosse uma inteligência maior, uma inteligência inconsciente, porque nós não temos consciência dela, né? Mas uma inteligência maior que inconscientemente conduz a nossa vida por todo esse processo de desenvolvimento, por esse processo de realização da nossa personalidade, né? Dentro desse processo, por exemplo, muitas vezes nós temos situações de confronto, de conflito, e aí o Jung dizia, mesmo essas situações de angústia, de confronto, de conflito, é o si mesmo que de alguma forma gera esse confronto, mas também com o objetivo de quê? De desenvolvimento da nossa personalidade, né? E muitas vezes a gente tem também as situações de maior colaboração, de maior diálogo, de maior prazer, alegria, felicidade, satisfação de viver. E isso também é o si mesmo, quando está dialogando bem com o eu consciente, e aí os dois conseguem construir uma vida mais positiva, mais significativa, né? Lembrando que não existe essa vida positiva perfeita, pura, sempre vai ter aspectos nossos a integrar, aspectos que nós vamos ter dificuldades, aspectos sombra da nossa personalidade, que vão trazer um pouquinho esse aspecto aí, né, do atrito, do conflito, da dificuldade de integrar e de lidar, né? E aí ao longo do nosso processo de desenvolvimento, qual é o papel do eu? Qual é o papel do ego, da nossa personalidade consciente? O papel seria justamente de colaborador, de buscar colaborar com esse processo de crescimento do qual a gente não tem controle. É como se fosse algo maior que vai acontecendo conosco, e o que a gente pode fazer é colaborar com isso, mas não tentar controlar isso, né? Então, o Jung ele falava muito assim que o ser humano moderno ele se acredita que é o dono, que é o senhor da sua própria casa, quando na verdade não é, né? Existe uma frase que o Jung batia muito, que é aquela frase, querer é poder, né? Que é uma frase muito comum, ainda hoje se utiliza muito esse tipo de frase, e ele dizia que não é exatamente assim, né? Enquanto que o querer consciente não é poder, o querer do inconsciente é um poder sim, né? E esse querer do inconsciente, ele vai se expressar na nossa mente consciente. Às vezes como um desejo, quando a gente acolhe, né? E às vezes como um sintoma, quando a gente não acolhe, quando a gente não dá conta desse aspecto nosso que não é integrado, né? Ele utilizava aí, por exemplo, a metáfora de Jonas, né? Que não aceitava o chamado da sua mente inconsciente, que queria dar para ele uma determinada missão e ele não aceitou, né? E aí ele passa por uma tempestade, e essa tempestade simboliza justamente esse confronto entre consciente e inconsciente. E aí quando o Jonas decide colaborar com aquele desejo mais profundo, com aquele desejo do self, do si mesmo, aí o que é que acontece? Ele é jogado exatamente na praia que ele precisava ir, né? Que é a praia que levaria para Nínive, né? Onde ele teria uma missão a cumprir, né? Então esse simbolismo dá conta também do que acontece conosco. Muitas vezes quando a nossa vida, as coisas dão, muitas vezes assim, muito errado, esse sofrimento que advém é justamente para que a gente comece a se dar conta de que existem aspectos de nós
que não estão sendo observados. Existem aspectos de nós que nós devemos começar a aprender, a abraçar, a atualizar num sentido de um autoconhecimento. Para quê? Para que a gente possa dialogar e perceber que não é o meu querer, não é o meu desejo que vai acontecer, e sim o desejo desse si mesmo, esse desejo desse eu mais profundo que, de certa forma, conduz a nossa vida. Aí a gente entra um pouquinho na temática do simbolismo religioso, né? Então Jung, ele dizia que assim, não dá para o psicólogo, não dá para a psicologia afirmar a existência de Deus, porque a existência de Deus não pode ser nem afirmada nem negada cientificamente. Mas a ideia é que se existe um Deus, essa mente inconsciente, esse si mesmo, seria o ponto em que nós temos o contato com isso, né? Então muitas vezes a vontade do si mesmo, ela se expressa na nossa mente consciente como uma vocação, como um chamado, ou então como a vontade de Deus, que aí simbolicamente expressa essa visão do si mesmo, né? Muitas vezes o si mesmo aparece também na simbologia como um sábio, por exemplo, né? Pode aparecer como um mago, pode aparecer como um professor, pode aparecer como um monge, pode aparecer como também um animal, um ser que lhe ajuda no desenvolvimento aí dessa caminhada, dessa personalidade, né? Mas a ideia é que o si mesmo está sempre mandando símbolos para representar o que? Aspectos nossos que nós devemos integrar, né? A ideia também, né, que é interessante a gente pensar aqui, é que tudo aquilo que nós precisamos, nós já temos dentro de nós. Dentro desse si mesmo, nós já temos todos os aspectos da nossa personalidade que nós devemos desenvolver. Então, a fonte da nossa paz, da nossa tranquilidade, da nossa evolução, da nossa prosperidade, da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, tudo isso são aspectos da nossa mente inconsciente que nós temos que desenvolver, tá bom? Mas, claro, muitas vezes um determinado livro, um determinado filme, uma determinada pessoa, um determinado autor, um ser humano que é um exemplo, um mestre, um sábio da humanidade, pode servir como um espelho, né? Então eu vejo naquele mestre esse aspecto meu que era desconhecido, né? Então eu posso ver num mestre, num professor, num exemplo, um aspecto meu que eu gostaria de desenvolver, né? E essa é uma forma também legítima do processo de individuação acontecer, através de simbolismos que vêm do externo, né? Através de um livro que a pessoa leu e de certa forma despertou alguns insights, alguma mudança, né? Ou através de um sonho que a pessoa teve, que aí é um processo já mais interno, né? Através, às vezes, de uma visão, de um devaneio, a pessoa pode estar no estado de relaxamento em casa e ter toda uma visão de como vai ser o seu futuro, né? Uma pessoa se imagina morando num determinado tipo de casa, vivendo num determinado tipo de país, tendo um determinado tipo de família, vivenciando um determinado tipo de trabalho. Então a ideia é que nessas imagens, nessas fantasias, nessas imaginações, a nossa mente inconsciente se expressa, né? E aí cabe ao eu consciente o que? Abraçar essas imagens e ir desenvolvendo esses aspectos da sua personalidade, tá bom? Existe também aqui uma ideia, né? Eu até mesmo às vezes falo um pouquinho errado isso. Não existe a personalidade consciente. A personalidade para o Jung era a totalidade, tá bom? Então, personalidade era totalidade. Realização diz respeito à totalidade. Agora, eu pode ter aí o eu consciente, que é o ego, ou então o complexo do eu na linguagem do Jung, e tem aí o eu inconsciente, que seria o si mesmo, né? Que muitas vezes a gente não se identifica como esse si mesmo, mas a gente vê ele como um outro interior, como um sábio, como um professor. Muitas pessoas passam a vida toda sem se dar conta de que existe esse outro e projetam esse outro no quê? Num mestre, projetam esse outro num sábio. E aí pode ter aí, né? Existem os grandes sábios da humanidade, existe Jesus, Buda, Krishna, existem outros mestres também, que muitas vezes servem como professores desse desenvolvimento da personalidade humana, tá bom? Tudo isso vai acontecer também dentro do processo analítico, tá certo? Então o processo analítico, o processo da psicoterapia serve para potencializar esse desenvolvimento da personalidade, porque a ideia é que a atenção diferenciada, a escuta qualificada do analista vai gerar uma escuta na qual essa mente inconsciente vai começar a se expressar, tá bom? E aí através dessa expressão da mente inconsciente, o analista ele vai fazendo, claro, uma filtragem
e uma seleção, um apontar para os aspectos certos desse desenvolvimento psicológico e um apontar para aqueles aspectos que às vezes são uma confusão, né, gerado pela mente consciente, gerado pelo ego, que às vezes impedem o processo de desenvolvimento da personalidade acontecer, tá bom? Esse inconsciente muitas vezes ele pede para se expressar, né? Então, por exemplo, eu já falei para vocês que dentro do processo dos pacientes do Jung, né, existiu o que? Existiram as mandalas, existiam os sonhos, existia a própria dança, né? O Jung, dentro do processo que ele teve, né, que está lá no seu, como é que chama? No seu livro vermelho, né? Ele mesmo pintou muitas imagens, escreveu várias coisas numa linguagem simbólica, né? E ele fala de várias outras coisas também. Ele fala do conto de fadas, ele fala da alquimia, ele fala da religião antiga, né? E todas as religiões, de certa forma, trazem esse simbolismo dessa mente inconsciente, tá bom? Então a ideia é que nós temos, né, toda a história da humanidade, em todas essas contribuições culturais da humanidade, a gente tem uma série de símbolos, de imagens que vão dar conta do nosso próprio desenvolvimento psicológico, tá bom? Então nós podemos, através desse processo, né, por exemplo, de leitura, de ver vídeos, de ver filmes, do teatro, de viver uma determinada arte, né, a gente pode, através disso, dar essa expressão simbólica a esses símbolos da nossa mente inconsciente, tá bom? A ideia, é claro, é que cada um de nós aprenda um pouquinho sobre essa linguagem inconsciente para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio autoconhecimento, mas a ideia também é que, pelo menos nos aspectos iniciais desse desenvolvimento, a gente passe por uma psicoterapia e também por dentro daqueles aspectos em que a gente precisa de mais ajuda, que a gente tem mais dificuldade de lidar com a nossa sombra, é estimulada aí a psicoterapia como uma forma de quê? De dialogar com esses aspectos difíceis de integrar sozinhos, né? Que às vezes a gente tem, né? Com a nossa personalidade. Então, nossos confrontos internos, nossos conflitos que às vezes se projetam externamente, né? E que a gente precisa às vezes de um terapeuta para justamente nos ajudar nesse processo de desenvolvimento, tá bom? Então Jung ele chamava todo esse processo de individuação, que era como ele dizia assim, era como se fosse um rio que vai passando por uma série de desvios, de dificuldades, de desníveis, de idas e vindas, mas esse rio ele vai chegar inexoravelmente ao mar, não é? Então essa chegada no rio do mar seria o final, a completude do processo de individuação. E esse final, essa completude, ela realmente só acontece, segundo Jung, com a morte, não é? Então quando a pessoa morre, ela chega nesse processo de completude, de finalização aí desse processo de individuação, tá bom? Muitas vezes também esse simbolismo, né, das pessoas que estão chegando próximo aí da morte é um simbolismo muito rico, né? E a ideia é que a pessoa também nesse processo passe por um processo de análise, né? Claro, às vezes não dá para adivinhar, mas às vezes dá, né? Às vezes quando a pessoa está passando por uma doença, né, que está aí já no final da vida, esse simbolismo ele começa a aparecer e muitas vezes os familiares eles não dão conta, né? Mas eu sei que cada um de nós aqui, às vezes que está assistindo esse vídeo, conhece a história de fulano que estava morrendo e começou a dizer determinado tipo de coisa que não fazia sentido, né? Ou então começou a ter determinados sonhos e tinha dificuldade de interpretar, de simbolizar esses sonhos. Então esse simbolismo aí da morte e do morrer também é um simbolismo muito rico, muito forte, e às vezes é fundamental para que a pessoa possa concluir em paz esse processo de individuação. Então também nesse final da vida às vezes é fundamental esse acompanhamento. Eu tive o privilégio de trabalhar com pacientes nesse estado, né? Num projeto, no estágio que eu trabalhei, com pacientes com câncer fora de possibilidades terapêuticas, né? Era o que antigamente eram chamados de pacientes terminais. Isso é uma linguagem que está em desuso hoje, porque na verdade terminais somos todos e a gente também não sabe se aquele paciente realmente vai chegar no fim ou não, né? Uma das pacientes do projeto era acompanhada já há mais de 19 anos, né? E aí o que é que acontece? Alguns dos pacientes que eu acompanhei realmente passaram exatamente por isso, né? Por esse processo de simbolismo, por esse processo de várias imagens, né? Onde essa morte se aproximava e às vezes essa pessoa, por exemplo, sonha com um parente, né? Às vezes essa pessoa sonha
com um simbolismo rico, né? Que dá conta de tesouros, de joias, de viagens, né? Então tem todo um simbolismo para a mente inconsciente comunicar essa passagem final, né? E aí uma escuta com compaixão, uma escuta com atenção, uma escuta de qualidade de um profissional pode ajudar a pessoa nesse último momento a fazer essa passagem com mais tranquilidade também, né? Muitas vezes os próprios familiares às vezes atrapalham um pouco no processo pela rejeição que nós temos culturalmente à morte, ao morrer, pela nossa dificuldade de lidar com isso, né? Mas esse processo ele acontece independente do nosso querer consciente, né? E a mente inconsciente muitas vezes passa imagens de tranquilidade para a mente consciente e relaxando no final desse processo, né? Tem muitos outros aspectos, mas o nosso tempo ele realmente está aí muito avançado, né? Realmente esse mini curso é para quem quer aprender mais sobre psicologia analítica, tá bom? Eu vou encerrando por aqui esse vídeo, tem uma série de outras coisas que dava para fazer todo um outro curso, mas a ideia é que esse vídeo ele seja apenas uma introdução, seja apenas um estímulo para que você busque aprender, estudar, conhecer mais sobre a psicologia analítica, ok? Curta, comente, compartilhe para que esse mini curso chegue em outras pessoas. Gratidão por você estar conosco, acompanhe nossos próximos vídeos. Projeto Jornadas vai ficando por aqui. Gratidão e até a próxima. Tudo de bom e até mais.